Eu sou a Aline, sou do bairro do Limão. Eu e meu marido fundamos a John's Burger há 7 anos atrás. E depois da John's Burger, a gente fundou a Napos Pizza, o Japauã. E recentemente fundamos o Lemon Restaurante, que é um restaurante de comida mais italiana, lá no bairro do Limão. Uma gastronomia um pouco mais requintada. Olha, olha, eu vou falar pra você, John's Burger é muito sucesso. Nem me fala. É a menina dos meus olhos, dos Nossa. meus olhos, assim. Nossa, porque, né, Renan? Fala. Nossa, é um dos meus hambúrgueres preferidos, né? De John's verdade, não é Burger, puxando o saco, não. não É que eu mesmo. gosto mesmo, né? Muito, muito bom. E Obrigada, a unidade que a gente. gente conheceu, visitou, eu tive o primeiro contato com a John's em 2019, 2019, talvez. eu acho, Não foi isso, exatamente. Renan? É isso aí. Você lembra? Eu lembro, eu tenho recordação que tava muito cheio a casa. Lá no É Limão, sempre né? No cheio, Limão. lá no Você Limão. mora onde? Não, hoje moro em Guarulhos. Tá bom. Mas na ocasião, a gente podia ir de qualquer lugar que sempre tinha essa. Sim, Não é isso? sim. Antes da pandemia, a gente tinha um movimento muito forte no salão, do almoço até o jantar. É, bons tempos. Que agora o público, depois da pandemia, deu uma mudada de comportamento, né? Sim. Com relação a frequentar os estabelecimentos. E a gente, na época, era muito fraco de delivery em 2019. Então, o nosso forte era o salão. E é pequeno, né? Sim. Qualquer 20 pessoas já enche o Nossa. salão, já parecia cheião, né? Nossa, era Porque é fantástico. pequeno. Quando a gente foi, a experiência foi incrível. Eu lembro bem. Obrigada. Ainda tem um hambúrguer lá com queijo brie? Então, foi esse ano que ele saiu. Acho que foi começo de 2019 que a gente lançou É? esse hambúrguer. Tem, é um dos mais vendidos, acredita? Eu lembro que eu comi ele. Pra você ver como eu lembro, É. hein? E nessa época eu acho que ele era sazonal. Ele entrou pra ficar um mês e É? tá até hoje lá. Explodiu. Nossa, Explodiu. espera. Aline, a curiosidade é, quando você e o Júnior começarem no mundo dos negócios, quando surgiu? Empreendendo. A gente não tem nada de espetacular na história da gente. É a mesma história que se repete, que provavelmente pode ter sido a de vocês, por pura necessidade, que a ocasião faz o ladrão, né? E a gente sempre foi CLT, o Júnior gerente de mercado. Eu trabalhava na Editora Abril, 8 anos, secretária comercial da Editora Abril. E aí, vocês sabem que a Editora Abril fechou, passou por um monte de coisa, foi mandada embora. Só que eu sempre fui meio sacoleira, sabe? Porque na Abril tinha muita mulher. Então, tudo que a gente botava lá, a gente vendia horrores. Então, eu já era sacoleira naquela época. E aí, quando eu fui mandada embora, eu falei, vou continuar sendo sacoleira. Só que eu ganhava bem. Tipo, pensa que em 2015 eu já ganhava R$ 3.000. Caraca. Ganhava Um salário, bem, com certeza. né? E aí, mesmo sendo sacoleira, eu não alcançava. E eu sou muito ruim, tá, gente, com número. Sou muito ruim. Eu me fali como sacoleira. Sério? Eu consegui me falir como sacoleira. Mas Mas não é muito difícil, sabe por quê? é porque não sabe precificar. Não, também. Mas assim, além disso, às vezes tem um fiado. Então, mas eu só vivia do fiado. Então, o Isso me fiado, matou. aí você acaba comprando mais do que acaba Porque escoando. quando você começa a ser empreendedor, você tem medo da taxa da maquininha. Ai, porque a taxa da maquininha, aí tem Sim. que pagar. Não, É, não vou ser fiado que eu pego o dinheiro inteiro. é. Aí ele faz um Pix na minha conta. Aí o fiado que era pagar dia 5, ele paga dia 30. Só que o teu cartão venceu dia 10. É. E aí os juros vai rodar até dia 30. Verdade. E aí o negócio vira uma bola cheque, e enfim. Porque o seu fornecedor não te vende fiado. Não, Você vende pro teu cliente, mas você não compra no fiado. verdade. E aí Entendeu? tem que ter um fluxo de caixa gigantesco pra sustentar isso, né? É. E Mas quem ninguém começa- começa É, não sem. tem, É isso aí. exato. Quem você conhece Não que consigo. empreendeu por necessidade, tinha um caixa. É, jamais. Você Não começa com o caixa vazio, lutando para vender aquilo. Começa com saldo negativo, muitas das vezes começa até com Exato. limite do cartão de E é crédito. uma Estourado. loucura, tão grande, porque às vezes, se não for assim, não vende. Na verdade, eu sei o que é isso. E assim, e a gente começa a vender para amigo, porque todo mundo, os primeiros clientes, não adianta, são amigos e familiares. Por mais que você poste aquele negócio na internet que os amigos não te prestigiam, é uma mentira, porque no começo você não tem cliente. Ninguém sabe quem você é. Quem só sabe quem você é e te dá uma força ali no começo é família e um Os amigo mais ou próximos, outro. né? E aí você vende fiado, porque eu vou cobrar da minha tia? É minha tia, né? E aí, sua tia vai te pagar? Vai priorizar Não, o ela pagamento você. Não vai priorizar muitas das vezes. priorizar, porque eu sou sobrinha dela, afinal de contas, eu tenho que entender que ela tá passando por um momento difícil, né? É. E aí eu espero. E aí minha fatura tá lá, do dia 10 ao dia 30 correndo juros. Então todo o lucro que entrava, eu tinha que pagar os juros do cartão das pessoas que tinham tal dia pra me pagar e me pagava dia Y. E quando é a ver, então o lucro foi embora. Eu só trocava o dinheiro.
Eu conseguia vender muito, pagar, mas eu não tinha lucro pra, tipo, fazer alguma coisa uau. E eu misturava muito o dinheiro Pessoal. da... É porque cai tudo no mesmo... Cara, Gente, quando acho que é a dor você... na maioria dos que começa a empreender. Não sabe realmente dividir, né? O que é o dinheiro da empresa, o que é o E eu tinha pessoal. nome sujo, eu comprava no cartão do Júnior e no cheque da minha mãe. É Então, mesmo? então aí eu fazia assim. Então, eu tinha muita cliente, eu vendia prata. Pensa que eu vendia tipo 30 mil reais de prata por mês. Muita coisa. Eu pegava aqui na Sé. Legal. Daquela Barão Eu era de... uma cliente ótima na Barão de Piacaba, não é isso? Paranapiacaba, né? Paranapiacaba. E vendia. E aí eu não botava minha gasolina, porque eu ia para casa das pessoas, eu não botava o preço da minha gasolina. Eu não botava o preço de eu vir na Sé buscar, o estacionamento que eu pagava, eu não botava A no refeição que você preço, a fazia. refeição. Às vezes eu fazia, às vezes não, mas não botava. Eu não botava a embalagem. Eu não botava nada. Então eu Certo. comprava por 50 e vendia por 100. Ah, que beleza. Totalmente falta de informação, porque também me faltou buscar informação. E antes da pandemia, os empreendedores não eram abertos como eles são hoje para passar informação. Acho que quando vocês começaram, vocês não podiam ter Não. amizade com ninguém porque as pessoas tinham um pouco de medo Sim, Sim. sim. de dizer sobre o negócio delas e você copiar e É roubar isso a aí. fórmula mágica dela, Verdade. que depois foi para todo mundo no YouTube. E É. aí agora você não pode mais esconder, tá tudo no Tá YouTube. tudo Tá. lá. Porque ou ele pega com você ou ele vai pegar no YouTube com outra pessoa. É. Então agora você tem que escolher o que você quer fazer. Verdade. E naquela época, meus amigos eram todas CLT, eu não tinha amizade com ninguém, eu era. Eu equipe, né? Eu equipe. Então eu me fali. Aí me fali, e aí eu sempre, gente, eu sempre falei pro Júnior, o Júnior, um dia ele vai vir aqui, vocês vão ver. Ele é um gênio. Não é porque meu marido não, ele é um gênio. E ele era muito bom no que ele fazia. Ele chegou nesse mercado, tinha um mercado, ele deixou o mercado com 3 lojas. Caraca. Lá no mesmo bairro também, no bairro Luiz. Não, é tudo no Alto da Lapa. Um na Vila Leopoldina, um na Turiaçu, ali perto do Parque da Água Branca, e um no Alto da Lapa. Então, quando ele chegou, só tinha, acho que esse da Turiaçu. E ele conseguiu montar mais 2, mais de 100 funcionários, e ele gerenciava tudo. E eu falava, cara, você é muito bom. A gente tem que ter uma coisa nossa para você tocar. E ele, super medroso. Ele tinha 20 anos no mercado. Nunca passou pela cabeça dele largar Essa aquilo. carreira, né? E era a empreender. família dele, tipo, 20, ele entrou com 14 anos no mercado. Caraca. Ele saiu com 34, 34. Porque a gente abriu a Jones, ele ainda continuou trabalhando no mercado. É mesmo. Quadrilando os dois. Ele ficou 3 anos entre o mercado e a Jones. Aí eu tocava a Jones o dia todo e ele vinha à noite para ficar comigo. E trabalhando no mercado. Chegava no mercado às 6 da manhã para abrir o mercado, fazer compra, ele é funcionário, mantendo o trabalho dele. E à noite vinha ficar na Jones, lá no salão, servindo os clientes. Então, assim, quando eu sempre disse para ele, a gente tem que ter uma coisa nossa. Por quê? Eu sozinha não ia saber fazer. Eu ia me falir. Eu sei conversar, eu sei fazer as coisas, mas os números, meu filho, eu preciso de ajuda. Então vamos fazer isso aqui junto. E acabou que deu certo. Em 2016, de tanto eu comer o juízo dele, eu desempregada, trocando dinheiro com as minhas pratas. E aí, na época, ele tinha um carrão que ele foi trocando ao longo da vida. Chegou numa BMW, que a gente mal conseguia pôr gasolina na BMW. Tipo, pensa, uma casa, barraco, uma BMW, que era o sonho do menino. Falei, filho, bora vender isso aí e vamos cair pra dentro. Aí arrumamos um sócio, que é o dono do mercado, que por conhecer o desempenho do Júnior, não pestanejou, nem pensou. Quanto vocês querem? Tá, vou ser sócio. Se a gente falasse pra ele que abrir uma barraquinha de cachorro quente na rua, ele ia, eu acho. Pelo De potencial tanta do Júnior. confiança que ele tinha. Ele e o Júnior trabalham junto desde os 14 anos. Então, são muito amigos. Então, se o Júnior falasse que ia vender banana pra macaco, eu acho que ele daria o dinheiro. E ele entrou com a metade da grana, só que ele falou, eu não... Operacional, nada. Nada, porque ele tem multinegócio. Ele tem um mercado, ele tem um negócio de carro, ele tem outro negócio. Então, ele falou, mas eu vou entrar junto. E aí a gente trocou metade do dinheiro e ele entrou com a outra metade. E assim fizemos. E por que hambúrguer? Então, não era, né? Não era? Ia ser japonês. Porque qual que era o intuito? A gente vai abrir um negócio para eu ter o meu salário de volta.
Porque a minha casa, as nossas contas eram bem certinhas. Então era, tipo, tanto do Júnior, tanto meu, que pagava as nossas contas. Quando o meu saiu, ficou pesado. Então a gente precisava repor o que eu perdi. Certo. Então vamos abrir alguma coisa? Ah, então tá. O que acontece? No meu bairro, tem um japonês que ele abriu em 2009. Pensa, japonês em 2009 na periferia. Caraca, Qual a chance disso dar certo? Zero. muito baixo. Deu muito certo. De ter gente assim, ó, umas 100 pessoas pra fora. É um na esperando pra comer. avenida? Não, é na Rua da Jones. Chama Certo. Hajime. Certo. E estourou. E aí eu falava, cara, tem muita gente pra fora, né? Quando a gente foi abrir, eu falei, vamos abrir um japonês. Porque o que sobrar do Hajime, ó, se a gente viver só do que sobrar dele, acabou, tamo feito. Então vamos abrir um outro japonês? Porque você viu que o bairro gosta disso. E o Júnior não come peixe, odeia. Mas como era eu, como o intuito do negócio era eu tocar o negócio e ele fazer o financeiro, mas eu tocar porque ele não ia sair do mercado. Então, tipo, o projeto era eu vou trabalhar no mercado até eu morrer. Certo. E você toca isso aí, e você pega os 3 mil reais, paga o custo do negócio, paga 2 funcionários e, meu, nossa vida vai ser linda. E fechou. Então, vamos trabalhar, então vai ser japonês, vamos com sócio japonês. O Júnior já se inscreveu num curso online de Sushi Man, comprou as facas e começamos a fazer em casa para ver o que dava. Eu gosto muito de japonês. Sempre gostei, sempre me endividei por causa de japonês. Desde que eu descobri, sempre me endividei, juro, já deixei de pagar conta para comer Pra comer japonês. um rodíziozinho. R$ 80 da luz, um Então, já é rodízio. um rodízio, sem dúvida. Depois a Foda-se a gente luz. paga A a luz luz. deixa depois. Vivo no escuro, não tem problema. Eu já fui essa pessoa. E aí, então, vamos abrir, tudo certo. Eu entendia muito de comer, mas não entendi nada do negócio. Bom, tudo certo para dar errado. O sócio se mexendo, a gente se mexendo atrás de ponto. E aí um dia e o Júnior sempre foi a pessoa que gosta de cozinhar. Então, todo o tempo pago que ele tinha no mercado, ele fazia hambúrguer na nossa casa, fazia hambúrguer na casa de uns amigos, comprava pão colorido para fazer, sei lá, hambúrguer de Halloween, hambúrguer do Hulk. A gente sempre tinha essas hamburgadas que a gente fazia uma vez por mês na casa de amigos e na nossa casa. Mas até então ia ser japonês. E aí um dia eu passei pela Rua dos Pinheiros e vi, porque assim, na periferia você só conhece McDonald's e Burger King. Eu não conhecia de nome, mas nunca tinha ido. A única que eu tinha ido era a Zé do Hambúrguer. Mas vocês já foram no Zé do Hambúrguer? É aquele que é Que tem o um balcãozão. Cadillac, que é bem anos 50, assim. Ah, eu nunca fui. 50, 60, fica lá em Perdizes. São 2 andares, tem um Cadillac. Ela é bem modelo antigo, é bem legal. E a gente só conhecia ela, não conhecia mais nada fora isso. Tipo, o hambúrguer como é hoje, a gente não tinha o mínimo conhecimento nessa época. E aí, eu passando pela Rua dos Pinheiros, vi um lugar que tinha muita gente. Era um lugar muito pequeno. E tinha muita gente sentada na calçada comendo. Assim, eu fui olhar e falava, mas o que esse cara vende? E era tipo assim, uma quarta-feira. Era muita gente. Eu falei, o que é isso que esse cara vende? Que as pessoas estão se matando para comer esse negócio. Aí parei e fiquei olhando. Falei, meu, é lanche que esse homem faz? Filmei. E de lá eu liguei pro Júnior e falei, o que você tá fazendo? E ele falou, tô treinando sushi. Eu falei bem assim, falei, larga agora essas facas que a gente não vai mais fazer isso, nós vamos fazer hambúrguer. Lanche, eu não sei, eu tô vendo um negócio aqui, eu tô filmando, eu tô indo pra casa. Aí filmei, fiquei uma meia hora, 40 minutos na frente do lugar filmando. Comeu um hambúrguer pra ver se era bom, pelo menos. Não tinha, gente, porque eu tinha acabado de vir de japonês. Eu tinha gastado tudo. Eu tinha vindo de japonês que tinha na Vila Madalena com uma amiga, aí deixei ela ali no metrô, ali perto da Rua dos Pinheiros, e virando a curva ali do Pizza Hut, eu vi o lugar. Tá vindo japonês, juro, que o Pedro falou, vai ver. Porque eu queria fazer sushi diferente. Então eu tava indo em muito sushi comer. E marcando, sabe? E eu sempre ia com alguma amiga pra gente pensar junto, porque o Júnior não come. Então não adiantava levar ele, então eu ia sozinha. E aí calhou de eu ter essa grata surpresa de ver isso. Falei, largar agora essas facas, que eu achei uma coisa aqui que, cara, é tua cara. E aí voltei pra casa, mostrei pra ele, falei, meu, olha isso aqui, meu, olha quanta gente. Meu, era muita gente. Juro por Deus, era muita gente. E bem despojada, na calçada. Porque aí tinha uma outra coisa. Pra abrir o japonês, o dinheiro que a gente tinha, a gente achava que ia dar, mas não ia ter como. Você não abre um japa com 200, 300 mil. Você Hoje não, né? Acho que nem naquela época. É.
Porque a estrutura que você tem que montar de salão, não digo de cozinha, mas insumo, essas coisas é outro rolê. E o caixa que você tem que ter para ter japonês, hoje eu tenho um, eu sei. É pesado. É mesmo. É pesado. É bem pesado. Bom, e aí ele viu, ele falou, nossa, é hambúrguer. Eu falei, cara, eu acho que é hambúrguer, vamos voltar lá. Aí voltamos lá no outro dia, ele olhou também. Eu falei, ó, acabou. É isso aqui que nós vamos fazer. Ligamos pro sócio. Pode ser? Ele falou, por mim. Vocês que vão fazer? Tô dentro. E trocamos. E virou hambúrguer. Caraca. Assim, tipo, no meio de 2000, que a gente começou a montar o negócio em 2016. A gente abriu em 2017. Mas a gente passou 2016 inteiro estudando o sushi. Quando foi no meio, tipo, quase final de ano de 2016, a gente trocou. E aí foi hambúrguer. E aí começamos a ir atrás de ver. Aí começamos a descobrir que tinha burger a burger na época. Tinha o chá. Já era rede Já. hambúrguer? Já tinha. Eu só conhecia aquela do Pacaembu, né? Mas ele já tinha algumas já. E aí começamos a ir atrás e Provar hambúrguer. provar. O Junior comeu hambúrguer pra cacete. Eu comi batata pra cacete. E a gente, cara, qual que tal? Vai ser assim. E estudar o lugar, né? Tipo, quando a gente foi na Burger, a gente já viu que não ia ter que ter garçom. Que funcionava aquele sistema do autosserviço. Pô, vamos economizar com isso, porque quando você começa, não tem dinheiro pra ter Pagar. vários funcionários. Então, o que a gente vai economizar? Então, vamos economizar com isso. Pô, eles têm esse negócio de pager, que já tinha nas girafas na época. Pô, isso funciona? Funciona no prato de alimentação, funciona aqui. Pô, vamos fazer isso. Aí fomos num outro lugar comer. Meu, a gente foi, eu juro, acho que a gente foi umas 30 hamburguerias. Sentava, comia, marcava.